Primeiramente eu quero agradecer o seu convite, Márcio Marques e da V7, né, por estar aqui hoje falando um pouquinho desses meninos que fizeram tanto sucesso na década de 90, os meninos de Guarulhos, do grupo Mamonas Assassinas. É sempre um prazer falar dessa experiência que eu tive, curta, porém muito intensa, com esses grandes meninos. Então, eu comecei. Foi uma trajetória assim longa, né? Eu comecei com 17 anos a trabalhar, fui convidada a participar de um concurso de beleza, aonde eu acabei pegando o primeiro lugar. E depois desse concurso foram mais 15 concursos que eu participei, e todos eles acabei, por uma grande felicidade, pegando o primeiro lugar. E aí isso me abriu várias portas. Eu sempre tive um sonho de trabalhar na televisão, então eu assistia novela, assistia muito o programa Silvio Santos, e um dia eu virei para minha mãe e falei assim: eu quero trabalhar na televisão. Aí, lá fui eu, minha mãe, batemos lá na porta do SBT, que na época era TVS, isso faz muitos anos. Chegando na TVS, eu fui convidada a participar do programa Show de Calouros. Tinha um quadro que era uma disputa entre modelos. Então, a cada etapa que você ia passando, você recebia um prêmio, né, em dinheiro, e no final era um super prêmio na época. E aí, como eu participei desse programa, né, do Show de Calouros, aí um produtor me viu, o Anthony, falou assim: poxa vida, você não quer participar de um programa chamado Corrida Maluca? O apresentador é o Gugu, é um programa muito bacana. E, nossa, fiquei super feliz, né? Claro, participei, eu acho que esse programa durou bem uns 4 anos, por aí. Eu fiz 2 anos desse programa. Depois, eu fui convidada na própria emissora para fazer o TV Animal, né? Quem apresentava também era o Gugu, era um programa muito bacana, eu tenho certeza que todo mundo recorda desse programa. Depois disso, o produtor me chamou para fazer o programa Topa Tudo por Dinheiro. Eu fiz muitas pegadinhas, foi muito bacana, muito divertido. Trabalhei com o Gibe, Ivo Holanda, com o Fernando. Então, foi muito bacana, porque era tudo ali no improviso. E tomei muito puxão de cabelo, empurrão, fui caixa de supermercado, fiz papel de freira. Gente, era uma coisa muito bacana, muito divertida, né? E também conciliava com os meus trabalhos de modelo. E eu fiz muita coisa, vários comerciais de cerveja. Fiz um comercial muito bacana da Número 1 para Brahma, né? Que foi Copa de 94. Então, eu estava ali o tempo inteiro em todas as emissoras. Foi muito bacana. Fiz Kaiser, Colgate, capa de caderno. Fiz uma capa de uma revista internacional. A MEN é uma revista espanhola. Ela veio para o Brasil para fazer uma matéria sobre as modelos brasileiras, e eu fui uma das escolhidas. Foi uma matéria muito bacana que eles fizeram aqui. Foram mais de 20 capas só com as modelos brasileiras, representando, né, essas lindas mulheres aqui do Brasil. E a minha vida foi assim, né? Foi tomando uma certa proporção. Depois disso, eu fui convidada a participar de um sorteio. Era um título de capitalização, não sei se você se recorda, Papa Tudo. Quem apresentava era o César Filho. Então, tinham participações da Xuxa nos sorteios, tinha o nosso saudoso Chico Anísio. Inclusive, eu viajei praticamente o Brasil inteiro com ele, fazendo alguns sorteios no show dele.
Então, foi uma experiência maravilhosa, assim, que me cresceu muito, assim, sabe? Me enriqueceu muito como pessoa. Entre esse meio tempo, eu comecei a fazer a oficina de atores da Globo. Fiz o teste, passei. Falei, bom, se eu quero ser atriz, fazer novela, eu preciso fazer, né, essa oficina da Globo de atores. Foi muito bacana, porque aí eu fui convidada, antes de terminar, na verdade, o curso, para fazer uma novela experimental na Rede Globo, uma novela de 45 capítulos. Não tinha um papel muito grande, mas o meu nominho estava lá, sabe? Nereide Nogueira. Então, assim, foi muito gratificante, foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque eu contracenava com José Wilker, e foi muito bacana. Ele me ajudou bastante em cena, sabe? Então, são certas coisas que a gente não esquece. E, morando no Rio de Janeiro, naquela época, a gente usava muita agenda, né, de papel. E eu tinha algumas fotos dentro dessa agenda. Eu estava na casa de uma amiga, que era uma grande produtora, a Marcinha. E dentro dessa agenda tinha algumas fotos. E na saída, na hora que eu fui despedir, essa agenda caiu no chão e caiu uma foto. Né? Assim, eu acredito muito em destino, sabe? Porque foi a única foto, com várias fotos que tinham dentro dessa agenda, uma foto apenas caiu no chão, e era uma foto eu caracterizada de Jessica Rabbit. Eu tinha feito um trabalho numa grande feira em São Paulo, e no estande ao lado estava o Rubinho Barrichello. E eu sempre fui muito fã dele, então fui até lá, fiz uma foto de Polaroid, e foi exatamente essa foto que acabou caindo da agenda. Ela pegou a foto, falou, nossa, que bacana, que legal, você caracterizada. Aí expliquei para ela, né, como é que tinha sido o trabalho. Passou. Quando, mais ou menos, uns 3, 4 meses, ela me liga. Nê, você está disponível em tal data? Eu falei, tô. Ela falou, olha, tem um... Você está a fim de fazer um clipe? É uma banda nova chamada Mamonas Assassinas. Eu falei, Mamonas Assassinas? Ela falou, você conhece? Aí eu falei, olha, eu ouvi alguma coisa na rádio, porque tocava muito na 89. Né? Então, eu falei, olha, eu ouvi uma tal de Vira, né? Eu não sabia também direito qual era o nome da música que estava tocando naquele momento na rádio. Falei, tudo bem. Ela falou, você tem o vestido que está na foto, que você está vestida na foto? Eu falei, Marcinha, eu não tenho, porque é de um produtor, amigo meu, mas eu posso ver com ele. E a piteira? Eu falei, olha, a piteira eu também não tenho, porque foi o figurino, né, do trabalho. Você consegue para mim? Eu falei, olha, o vestido eu vou ver. Eu falei, agora a piteira vai ter que comprar. Ela falou, você pode comprar e traz a notinha para mim? Eu falei, tudo bem. Né? Aí consegui o vestido. Ele ainda tinha o vestido vermelho. Fui, comprei, aliás, 2 piteiras, porque eu não sabia, né, qual que era que ela mais ia gostar. E cheguei para a gravação. Cheguei na gravação, isso foi depois do almoço. Aquele fuzuê, já fui direto para a maquiagem. Aí estava o Dinho, né, lá na maquiagem. E, assim, eu não sabia nem como era o rosto dele, do grupo, né, dos meninos. Eu até cheguei a falar para uma das meninas que gravava comigo no Papatudo. Falei, eu vou gravar tal, com a banda Mamonas Assassinas. Ai, você vai gravar com o Dinho, aquele lindo. Falei, gente, eu não sei nem a cor do cabelo dele. E quando eu cheguei, né, lá na gravação, fui para a maquiagem, como eu disse, e aí eu vi, né, que eles eram amigos, porque eles faziam bullying entre eles, sabe? Mas aquele bullying sadio, né, aquele bullying bacana que a gente faz, né, com o nosso melhor amigo. E eu já me senti em casa. Porque eu tenho um grupo muito grande de amigos e a gente é meio que
era meio que parecido assim com ele, sabe? Até hoje a gente brinca, um faz bullying com o outro. E aí eu estava sentada, esperando eles arrumarem a luz. Estava eu, Samuel, Dinho, o Júlio, o Japa, o Sérgio, estava ali, o grupo todo ali sentado comigo. E, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa desastrada. No dia ali, eu com a piteira, né, antes da gravação, só testando como é que eu ia fazer essa piteira. E eu deixei a piteira cair no chão. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora? Quebrou bem a piteira da piteira. Aí o Samuel, super prestativo, virou para mim, né, e falou assim, calma, calma que eu vou dar um jeito. Aí foi lá, pegou uma fita crepe preta e remendou toda aquela piteira. Falou, não, acho que agora vai dar certo, você vai conseguir gravar. Né? E, realmente, tá até hoje assim, essa piteira, remendadinha, né? Não tirei o remendo, tá do jeitinho que ele deixou. E fui para a gravação. Começamos a gravar. Os meninos tinham uma parte que foi gravada em Santos. Aí os meninos queriam que eu fosse para Santos, mas por conta de verba, a produtora falou: olha, não tem como, mais um cachê, né? Eu pensando comigo, né? Eu iria até de graça, né? Porque eu gostei tanto de estar ali com eles, que foi muito bacana. Gravei toda a minha parte no Chroma, que seria a parte de Santos, e deixei a minha câmera. Deixei a minha câmera ali, porque, assim, antigamente, eu acho que você sabe disso, né? Você é da mesma idade que eu. Era filme. Então, era muito caro o filme. Para revelar, era um absurdo de caro, né? Então, eu nunca levei câmera, nunca, para nenhum trabalho. E, nesse dia, estava com a câmera na minha bolsa. E deixei ela ali. Eu falei, legal, vou fazer um making-off, porque eu nunca fiz making-off de nada. Deixei a minha câmera, fui gravar no Chroma. E tudo bem, voltei, a câmera estava lá. Né? E o estúdio era uma bagunça. Gente, tinha galinha, tinha porco, tinha cabrito. Então, assim, foi muito engraçado, porque teve uma hora, né, que o porco acabou defecando dentro da Kombi, saiu todo mundo correndo, era galinha. Gente, foi muito divertido mesmo essa gravação. E acabou a gravação, fui embora, me despedi dos meninos, troquei telefone com o Sérgio, com o Júlio, com o Samuel e com o Dinho. Falei, a gente vai se falando, tal, vai ter show. Eu falei, legal, me convida que eu vou assistir o show de vocês, faço maior questão de ir prestigiá-los. E passou. Aí eu falava muito com o Samuel. Falei uma vez com o Dinho, uma vez com o Júlio, mas eu conversava muito com o Samuel. A gente se falava pelo menos 2, 3 vezes por semana. E a gente não conseguia se ver, porque a nossa vida era muito corrida. Né? Eu fazendo oficina da Globo, gravando novela, gravando Papa Tudo. Depois, ainda conciliava os meus trabalhos também de modelo. E eles, então, nem se fale, né? Era muito corrida, a vida deles era muito mais do que eu, porque eles tinham 2, 3 shows, às vezes, por dia. E aí o Samuel me liga e fala assim, Nê, vai ter um show em São Paulo, você consegue ir? Eu falei, claro, que dia que vai ser? Aí ele me falou, eu falei, não, eu vou. Foi no Olímpia, nem existe mais, né, essa casa, está com outro nome hoje em dia. Cheguei lá, estava o Samuel, a galera toda, os meninos, dentro do camarim. E aí o Samuel virou para mim e falou assim, Nê, comprei um carro novo. Eu falei, que legal, que carro você comprou? Eu comprei uma BMW. Eu falei, é conversível? Brincando com ele, né? Aí ele falou, não, é sedã. Eu falei, que carro de velho, Samuel. Ele, para, é tão lindo o meu carro. E passou. Fui assistir o show, fui para o camarote. Aí teve uma parte, né, a hora que foi tocar Pelados em Santos.
Aí o Dinho virou e falou assim: gente, a casa estava lotada, bombando de gente. Eu quero apresentar quem é a verdadeira mina da hora. Ela está aqui no camarote. Aí aquele holofote, né, em cima de mim, tudo. Aí falou meu nome, os fãs, daquela coisa toda de fã, aplausos. E, nossa, foi muito bacana, porque eu senti, assim, o calor, né, dos fãs, o carinho deles. E, nossa, foi uma coisa, assim, que eu não esqueço, que foi muito bacana. Passou. Aí a gente se falando, e o Samuel falava assim toda hora para mim: Nereide, cadê as fotos do making off? Só você tinha a câmera lá no dia. Eu quero ver como é que ficaram essas fotos. E eu falava assim: Samuel, eu ainda não revelei, faltam 12 poses. Não, mas tira a foto da cadeira, do vaso, da mesa, sei lá, mas revele essas fotos porque eu quero ver. Aí chegou um dia que eu falei: olha, não vou, porque é muito cara a revelação. Quando faltavam, acho que mais ou menos umas 3 poses, aí eu fiz o que ele pediu, né? Tirei foto da cadeira, tirei foto de mim mesma, tirei foto de um vaso. E levei numa... Antigamente, hoje em dia não tem. Tem algumas, mas antigamente eram várias empresas que revelavam em 1 hora. Então, você deixava seu filme lá e, depois de 1 hora, você retirava as fotos. Aí, eu peguei o meu sobrinho, né, falei: Tiago, vamos no cinema? Aí, eu já aproveito e deixo esse filme, né, para revelar. Ele falou: vamos. Aí, assistimos o filme, saímos do cinema, falei: vou pegar as fotos agora. Quando eu chego na frente da fotótica, acho que tinha umas 40, 50 pessoas, tinha muita gente. E essa empresa deixava as fotos assim girando. Um perigo isso, né? Se fosse hoje, imagina. Girando assim as fotos e o pessoal rindo, apontando, eu não entendendo nada. Na hora que eu chego perto, eram as minhas fotos. Eu falei: opa, o que está acontecendo? Aí retirei as fotos. Quando eu fui ver, eles pegaram a minha câmera fotográfica e fizeram várias fotos. Eu digo que eles inventaram a selfie, né? Porque eles fizeram uma foto deles mesmos. Quem pegou a minha câmera foi o Dinho, Samuel e o Júlio. Então, aí depois eu fui entender o porquê que ele queria tanto ver essas fotos. Liguei para ele, eu falei: Samuel, seus danadinhos, olha as fotos que vocês tiraram. Ai, você gostou? É a cara de vocês, essas fotos, né? A gente riu, tudo. Aí ele virou para mim e falou assim: né, a gente vai fazer uma turnê internacional. Eu falei: olha, legal, bacana. Ele falou: só que antes a gente vai para Brasília, a gente faz um show em Brasília, e depois desse show, no dia seguinte, a gente vai ter um churrasco de despedida lá em Sorocaba. E eu gostaria muito que você fosse comigo. Aí eu falei: ah, legal, bacana, eu vou estar em São Paulo, então dá para eu ir nesse churrasco. Eu falei: você me fala onde que a gente se encontra? Um lugar bacana, né, para eu deixar meu carro, para a gente ir num carro só. Ele falou: não, eu vou te buscar em casa. Falei: Samuel, eu moro em São Bernardo, você em Guarulhos, é do outro lado, não tem nada a ver, né? Aí ele virou para mim e falou assim: ah, você esqueceu que eu acabei de comprar um carro? Eu só dei uma volta no quarteirão, né? Para mim, vai ser o maior prazer te buscar em São Bernardo e depois a gente ir para Sorocaba. Eu falei: ah, então vamos fazer assim, Samuel. Quando de manhã você me liga, eu passo um endereço para você, te explico mais ou menos como é que chega até aqui, e aí a gente vai, então, para Sorocaba. Eu tinha ido para uma balada um dia antes, acabei chegando na madrugada. Quando deu umas 6 e pouco da manhã, meu telefone tocando em casa, tocando, e eu só ouço a minha mãe falar assim: ela está dormindo, não vou acordar, ela chegou de madrugada. E repetindo essa frase, até uma hora que ela falou assim, ela abriu a porta do quarto e falou: Nereide, eu acho melhor você atender esse telefonema. É o seu cunhado, é o Gilvan. Falei: tá bom, mas o que ele quer essa hora?
Ah, e fala com ele. Aí meu cunhado vira para mim, né, e fala assim: você viu o que aconteceu? Falei: aconteceu o quê, Gilva? O avião dos Mamonas caiu. Falei: como assim o aviões dos Mamonas caiu? Ele falou: caiu. Liga a televisão. Tá dando na televisão. A rádio também. Aí liguei a televisão, nada. Liguei a rádio, nada. Falei: poxa vida. E fiquei ali, né? Aguardando. Aí, quando eu ouço na rádio a notícia, na 89, inclusive, que o avião dos meninos havia caído. Eu falei: não, é piadinha, né? Só pode ser. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando ouviu essa notícia pela primeira vez, achou que fosse alguma brincadeira, né? Porque eles eram muito brincalhões, né? Então, o que eles eram na TV, eles eram nos bastidores. E vou te contar, pior ainda nos bastidores. Né? A gente via que eles eram um grupo, eles eram uns amigos bem unidos. E aí eu liguei a televisão de novo, e aí eu vi na televisão aquela coisa de bombeiro, né, resgate. Aí foi que realmente caiu a ficha. Eu falei: eles morreram. Não é possível. Eu falei: meu Deus, mas tão jovens, gente, avião, né? É uma coisa, é um meio de transporte assim tão seguro, né? Como isso pode ter acontecido? Então eu fiquei acompanhando pela televisão. Na época eu estava fazendo uma novela, né, O Fim do Mundo, e o Paulo Biratã virou para mim e falou assim, o saudoso Paulo Biratã: Nereide, eu quero você na novela, mas eu quero você morena, porque tem muitas loiras na novela. Eu falei: tá bom, né? Minha primeira novela, eu vou falar não. Então, assim, eu não consegui ir no enterro, né, no velório, mesmo porque as pessoas que eu tinha o contato, infelizmente eu não ia conseguir falar. Não conhecia mais ninguém, fora os meninos. Também estava morena, né? Então eu ia chegar lá e falar: olha, eu sou a Mina, a musa dos Mamonas, do clipe Pelados, em Santos, e eu vim aqui prestar a minha homenagem. E estava também, assim, acho que São Paulo inteiro estava lá nesse velório. Então, foi uma notícia assim que pegou todo mundo de surpresa. E como a gente ia para esse churrasco, né, eu ia levar as fotos para eles verem. E, no fim, acabaram não vendo, né, essas fotos. Entrei em contato depois de mais ou menos uns 2 anos. Eu peguei como eu tinha o número, né, do telefone dos meninos, liguei no telefone do Samuel, ninguém atendeu. Tinha um recadinho lá, a voz dele. Aí liguei para o Dinho, para o telefone do Dinho também, a mensagem de voz dele. Aí liguei no telefone do Júlio. Aí atendeu a irmã dele, a Ana Paula. Aí eu falei: poxa, expliquei para ela, né? Sou a modelo que fez o clipe. E eu tenho algumas fotos aqui. Eu acho que essas fotos têm que ficar com a família, porque são fotos inéditas. Ninguém tinha câmera no dia para fazer essas fotos de making off. E, no fim, acabou que a gente ia marcar, mas nunca deu certo. E, no fim, as fotos acabaram mesmo ficando comigo. São fotos engraçadíssimas, que eu acho que mostra bem o que eles eram. Foi uma perda, né, muito grande. Eu sinto, assim, às vezes, quando eu estou triste, eu lembro um pouquinho deles, sabe? Da alegria deles, daquela frase do Dinho que ele fez, uma frase icônica num show dele, né? Para você não desistir dos seus sonhos. Então, toda vez que eu tô meio assim para baixo, eu lembro disso, eu falo: a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eles eram ótimos músicos. Eu acho que igual a eles tem, né, várias bandas, covers, tem vários artistas aí que são ótimos, mas eles eram únicos. Eles eram pessoas assim que eu gostava muito, né? Então eu fiquei muito chateada porque, na verdade, assim, eu perdi ali
amigos. Samuel, a gente tinha assim a gente flertava, né? Mas a gente acabou nunca tendo nenhum tipo de relacionamento, mas provavelmente, se houvesse esse churrasco, a gente poderia até ter chegado a namorar. Quando eu falo assim que eu acredito muito em destino, depois de alguns meses eu fui fazer um trabalho, uma campanha no litoral norte de São Paulo para uma marca de cerveja. Nós estávamos em 16 meninas numa casa. E aí eu vejo uma loirinha, bonitinha ali, sentada, mostrando com álbuns, né, várias fotos, e falando, não, eles eram ótimos, não, porque eles eram os meus amigos. Aí ela vira e fala assim para uma das meninas, a gente estava aguardando eles no meu Aras, em Sorocaba, porque a gente ia fazer um churrasco de despedida, porque eles iam fazer uma turnê na Europa. Quando ela falou isso, eu dei um pulo, né, da cadeira. E fui até lá conversar com ela. Eu falei, poxa, sou eu. Eu fiz o clipe, né? Eu conheci os meninos. Eu ia estar nesse dia, né, no churrasco. Eu tinha combinado com o Samuel, contei toda a história para ela. Aí a Andrea Segatti, até hoje aí trabalhando também. Nos tornamos, claro, né, que super amigas. Foram 40 dias ali, a gente sempre juntas, somos amigas até hoje. Então, isso que eu falo, gente, o mundo dá muitas voltas, né? E quando tem que ser, será. Não tem outra explicação. Então, assim, eles deixaram um legado, porque eles eram super irreverentes. Eles eram o que eram. Eu acho que é muito bacana, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de mostrar quem realmente é, né? E eles não tinham vergonha de mostrar quem eles eram. Eu digo que, eu sempre falo que amigos é a família que a gente escolheu. Família a gente não escolhe, a gente nasce, mas os amigos a gente escolhe. Então, eu sempre digo isso. Os amigos é a família, né, que a gente escolheu. Depois de tudo isso, eu jamais poderia imaginar que esse clipe fosse ter tanta repercussão. E também, até hoje, né? Hoje eu recebo muito carinho dos fãs dos Mamonas. Eu quero agradecer demais esse carinho, porque eles acabam, né, vendo um pouquinho dos Mamonas em mim, né? E isso não tem preço, esse carinho. E eu vejo, né, hoje em dia, tem crianças, adolescentes, porque assim, na época eles não achavam, para eles faziam, como diz, música para adulto, não era nem para criança, nem para adolescente. E naquela época eles já faziam muito sucesso com crianças e adolescentes e também com os adultos, claro. Mas isso acontece até hoje. Tem crianças que curtem Mamonas. Eu tenho um filho de 16 anos que um tempinho atrás ele chegou para mim e falou: "Olha, mãe, essa música". Falei, poxa, filha, é Mamonas. Ele, ai, meu, muito legal, é demais esse som. E os adolescentes, os adultos, eu falo, gente, depois de 30 anos, como pode, né? 30 anos depois, assim, eles fizeram a carreira curta, eles fizeram um sucesso, assim, estrondoso. E até hoje, né, ainda fazem sucesso. Eu não sei como seria realmente hoje, se eles fariam esse sucesso todo, porque a gente está falando da década de 90, né? Estamos em 2026, então muita coisa mudou. Então, não sei como seria até hoje. Eu acredito que provavelmente eles fariam sucesso, porque se eles fazem sucesso hoje, depois de 30 anos, então... Mas a gente sempre fica, né, com aquela coisinha, ai, meu Deus, hoje em dia, né, com toda essa coisa de politicamente correto, né? Então, não sei, né? A mesma coisa que Trapalhões, Golias, enfim, vários humoristas aí. Hoje em dia, talvez seria crucificado. Mas eu fico muito grata de fazer parte dessa história, deles fazerem parte da história da minha vida também. É uma coisa, assim, muito gratificante. Eu sempre agradeço, porque depois de 30 anos, né, eles ainda estarem aí fazendo esse sucesso. E eu
ali, né? As pessoas com esse carinho todo, querendo saber um pouquinho, né, da história de Mamonas. E eu continuei, né? A vida continua, os trabalhos continuaram. E aí, depois, eu fui convidada para fazer o programa Super Técnico com o Milton Neves. Era um programa só de técnicos, programa ao vivo. Aí eu fui ver que não é fácil fazer programa ao vivo. Às vezes a gente comete algumas gafes, merchan, que às vezes, sabe, tinha uma caixa, eu lembro, gente, não esqueço disso, tinha uma caixa que o contra-regra acabou não colando os produtos. Na hora que eu fui virar a caixa, caiu tudo no chão. Teve também uma história bem engraçada do Filipão, porque a minha família toda é palmeirense. Eu sou corintiana. E aí eu cheguei para o Filipão, falei, Filipão, eu quero uma camiseta do Palmeiras, porque meu sobrinho é um super torcedor e eu gostaria muito, né, de levar uma camiseta autografada, né, para ele. E toda vez que ele ia no programa, ele esquecia. Aí teve um dia que a gente já estava sentado ali no programa, aí ele estava bem assim de frente, assim, para mim. Aí ele puxa assim, ele mostra só uma camiseta assim verde, sabe? E escondeu. O programa, né, continuou. E aí, no final, ele até interrompeu o Milton Neves e falou, Milton, eu trouxe um presente aqui. Eu gostaria de presentear a Nereide. Aí eu falei, nossa, ele vai me dar a camiseta no ar. Meu Deus do céu, né? Aí ele tira a camiseta e aí vem andando, né, até a minha direção. E aí ele fala assim, porque o Palmeiras, ele estava disputando a Libertadores, era a final de Libertadores. Se eu não me engano, acho que o Palmeiras perdeu. Se eu não me engano. E aí ele falou, olha, essa camiseta aqui, eu gostaria de entregar para a Nereide, para ela ser a nossa torcedora oficial. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? Eu, corintiana. E naquele mês, eu estava na capa da Gaviões da Fiel, da revista Gaviões da Fiel, assim, ó, beijando o escudo do meu time. Eu falei, eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, o que a nação corintiana, né, vai dizer? E outra, não é de coração. Eu não vou torcer de coração. Então, aí eu virei para o Filipão. Eu virei para ele e falei assim, Filipão, eu agradeço demais esse presente. Eu, assim, respeito muito você como profissional. Vou guardar com muito carinho. Porém, o meu coração é corintiano. Quando eu falei isso, o meu diretor, na época, era o Hélio Silliman. Gente, ele gritou comigo, ele usava um ponto, ele gritou comigo no ponto, que eu dei um pulo. E sorrindo, né? Porque a gente está ao vivo, né? E eu ali sorrindo e fiquei assim, só fazendo assim, né? O Filipão, coitado, ficou com aquela cara de tacho, porque ele, poxa vida, né? Ele quis fazer uma brincadeira, fazer uma pegadinha comigo, porque ele sabia que eu era corintiana. E ele quis me colocar ali meio que em saia justa, na saia justa. Então, eu não podia, né, aceitar esse convite. Mas meu sobrinho tem até hoje a camiseta autografada pelo Filipão. Então, assim, são muitas histórias, muitas histórias. A gente ficaria aqui, ó, eu acho que daria para escrever um livro, porque bastidores são histórias engraçadas, né? Eu lembro também uma vez fazendo pegadinha para o Silvio Santos, o dia que o Silvio Santos falou comigo no ponto também. Gente, eu vi a voz do Silvio Santos falando com você. Oi, Nereide, tudo bem? E aí, vamos lá, vamos gravar? Então, assim, são coisas que eu guardo, né, com muito carinho, com muito amor. Então, hoje eu faço algumas fotos de pele madura, né, porque a tia já chegou nos 50. Trabalho também com produção de eventos. Depois que eu saí da televisão, que eu fiz o programa Super Técnico, eu fui trabalhar como produção de eventos e coordenação. Então, eu fiz muitos eventos, faço, né? Até hoje. E também dou aquela conciliada com o trabalho de modelo de peles maduras.
Então, eu gostaria muito de agradecer os fãs pelo carinho de vocês, pelas mensagens. Toda vez que eu estou em algum evento, que eu sou convidada a participar de algum evento para falar de Mamonas, ou até mesmo para me apresentar como Mina da Hora. Ah, e tem um detalhe que eu não te falei. A Mina era para ser um desenho animado. Só que aí os meninos falaram não, a Mina existe. E aí foi que a Marcinha, ela lembrou da foto, Jessica Rabbit, e lá fui eu. Mas isso é uma coisa que eu acredito que os fãs não saibam, que era para ser um desenho animado. E os meninos que não quiseram, eles falaram não, essa Mina existe. Lá fui eu fazer a Jessica Rabbit. Mas eu quero agradecer o carinho dos fãs, porque realmente sem vocês o artista ele não é nada. As mensagens, o reconhecimento de vocês, porque muitas pessoas achavam que a musa dos Mamonas era uma americana, que ela não era brasileira. Então, eu só tenho a agradecer, gratidão por todos os lugares que eu passei, com todos os diretores que eu trabalhei, como Hélio Silima, Carlos Manga, Paulo Biratã, que também me abriu as portas, o Homero Salles, que foi diretor do Gugu, pela oportunidade. Agradecer vocês da V7 por me convidar para falar um pouquinho, né, de quem é a Nereide, dos trabalhos que eu fiz, e espero ser convidada novamente para falar dos meus futuros trabalhos. E o que eu quero dizer a vocês é meu muito obrigada. Muito obrigada mesmo.